Agora já foi, agora já tá gravando. Então vamos lá. Na fronteira noroeste do país de origem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve mais excelente e maravilhoso seed. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de daquines. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os seeds. Om Orjin Ujin Ujjan Pema Gesar Dompola Yatsen Chogin Odrunye Pema June Jesudra Kordu Kandro Mampekor Jeji Jesudagruchi Jinji Lapchir Jeksu So Guru Pema Siddhi Om Orjin Yuji No Jansang Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Udrunye Pema June Jesudra Kordu Kandro Mampekor Jechi Jesu Dagruchi Jinji Lapchi Jeksu So Guru Pema Siddhi Om. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanjay Chodam Sochi Chodam La Janchu Vardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Penchi Sanjay Druparshu Sanjay Chodam Sochi Chodama Jancho Badu Dagni Japsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Penchir Sanjay Druparshu. Vamos fazer só uns 5 minutinhos de silêncio. A gente podia descansar, mas sentindo na presença do Lama Santem, né? Essa mandala que o Lama Santem abre para nós. A gente descansa, mas com a intenção de fundir o nosso coração, a nossa mente, o coração, a mente do Lama Santem. Representando agora aqui todas as nossas fontes de refúgio.
Desculpa sair meio alto aqui. Eu estava meio sem controle do volume aqui. A Valma disse que não estava ouvindo, mas tá todo mundo ouvindo, né? Não sei se ela pegou durante a prática da meditação aí, era silêncio mesmo. Vamos ver se ela consegue. Vou escrever aqui para ela. Porque se ela não estiver ouvindo, não adianta muito eu falar, né? Vamos ver. Então tá, amorzinhos. Então hoje a gente vai estudar os 2 últimos conselhos, né? Os que ficaram faltando. Na verdade, a gente começou... Entrou alguém com a Val. A gente começou o 13º conselho, mas não deu tempo da gente terminar. Então a gente começa ele de novo, né? A gente pode passar de novo. Era sobre a despessoalização. É uma coisa muito legal de a gente manter na mente, né? Essa coisa de não pessoalizar nada, né? As nossas experiências, nem... Começando pelos mestres, né? Então ela vai falar... O conselho é: ultrapasse a linguagem da pessoalidade, Guru Yoga absoluta. Entenda a inteligência, a energia e a forma búdica se manifestando em todas as direções, em todos os seres. O mestre é apenas uma dessas emanações búdicas, idênticas às demais. Veja isso e você também é isso. Isso é lindo de morrer, né? Só esse trechinho já é lindo aqui. Mas a gente começou bem ao contrário, mas dizendo que... Ah, beleza, agora a Valminha está ouvindo. Eu comecei dizendo, né, para a gente se sentir na presença do Lama Santen, mas eu me salvei um pouquinho, porque eu falei, o Lama Santen representando todas as fontes de refúgio nossas, né? Mas é legal essa ideia de não ser só os mestres, né, que são emanações do Buda, né, todas as experiências, todos os seres. Acho que esses dias eu estava conversando com o Murilo sobre isso, que se a gente se abrir, a gente enxerga, né, a manifestação de mestres, o próprio Guru Rinpoche em todos os seres, né? Mas vamos ler o texto aqui. Ultrapassar a linguagem da pessoalidade não é muito fácil, porque linguagem é linguagem. A linguagem reintroduz um tipo de visão, né? Toda vez que a gente fala eu, você, darará, surge de novo eu, você, tudo muito pessoalizado, assim, né? Então, uma forma de ultrapassar a linguagem da pessoalidade
é melhorarmos a nossa prática de Guru Yoga, não olhando o mestre de forma pessoal, não olhando o Buda de uma forma pessoal e não olhando o Guru Rinpoche de uma forma pessoal. Vamos impessoalizando tudo isso, né? Despessoalizando o mestre, com o tempo, a gente se despessoaliza também. E despessoalizar significa ultrapassar a linguagem da pessoalidade, a linguagem da casca do ovo do garuda. O garuda era uma ave, a gente até falou disso, né? Uma ave, até, então, acho que tem uma explicação aqui do garuda, mas o garuda é uma ave mítica, né? Que já nasce do ovo já pronto para voar, né? Então, mas a casca do ovo do garuda é uma coisa que separa ele, né? Do meio, com qualquer casca de ovo, né? Mas os sentimentos com o corpo e as várias coisas com as quais a gente se fixa. Assim a gente descobre que a nossa mente esvoaça muito mais livre do que esse conjunto de referenciais que parecem rígidos e que chamamos de eu. Mas se olharmos por um desses aspectos rígidos, vamos ver que eles estão sempre mudando, portanto, eles não são rígidos. Logo, a linguagem da pessoalidade não é uma linguagem objetiva, porque ela vai mudando. A gente tem essa cara de pau de dizer, você não tinha prometido que ia ficar comigo até eu ficar velhinho? Tinha, mas agora eu mudei. Como mudou? Eu organizei tudo para isso. E agora você mudou? E agora que eu estou velho, o que eu faço? Né? Pois é, o que eu posso fazer se dentro de mim uma coisa mudou? Eu não tenho mais essa capacidade. E eu faço o quê? Ué, fala com o Buda e resolve, porque ele sempre que resolve, né? Então isso é fixação. A gente acredita que a objetividade do voto tem alguma solidez. Mas com a maior facilidade a pessoa diz, mudou. Eu não sei porquê, eu não tenho culpa, sou ignorante, mas alguma coisa mudou. A gente muda, é assim, né? O Lama fala que as pessoas não são confiáveis nesse sentido, né? Porque a gente é, junto com as pessoas não são confiáveis, ele fala que nós somos todos seres kármicos, né? A hora que um karma é acionado, se a gente não tiver uma lucidez, não é que supere a energia do karma, que vai nos carregar para um lado para o outro, o vento do karma, né? A gente vai embora, a gente vai achar muito natural mudar de ideia. E a gente é engraçado, não sei se já deve ter acontecido com vocês isso, assim. A gente tem uma determinada posição, né? A gente acha alguma coisa da vida, assim. Daqui a pouco a gente muda de ideia e é capaz de defender essa nova posição igual, com a mesma cara de pau, com a mesma força que a gente defendia a posição contrária. É muito louco, assim, né? Então a gente é assim mesmo, a gente é assim. Então toda vez que a gente se fixa, a gente tá ligando a própria natureza, né? A natureza que é esvoaçante da nossa mente, né? Mas não que isso seja uma boa coisa, né? Na verdade, se a gente esvoaça demais, a gente acaba sendo... O fato é que quando a gente esvoaça demais, sem lucidez, significa que a gente está sendo levado pelo karma, né? Arrastado pelo karma para lá, para cá. Agora, esvoaçar à vontade, ou seja, ser livre, com lucidez, aí já é uma outra coisa, né? É liberdade de verdade, assim. A gente ser livre para fazer o que precisa ser feito, né? O Matia Riccardi falava assim, a gente pode achar que liberdade é pegar um barquinho e ficar à deriva no mar, indo para onde o mar levar, as ondas baterem. A gente pode achar que isso é liberdade. Mas liberdade mesmo é pegar um motorzão, botar no barco e ir para onde a gente quiser ir, né? Então essa é a mente esvoaçante lúcida, né? Melhor. Mas no nosso caso, se a gente bobear, vai ser uma mente esvoaçante kármica, né? Mas por isso a gente não deve também... o Lama fala agora assim, se prender muito aos votos, né? Porque depois a gente fica culpado. Então, olha só. A crença de uma identidade... tem mais uma coisa que eu queria comentar antes da gente continuar. Por coincidência, hoje eu estava vendo uns vídeos antigos do Tenzin Wangyal explicando as 5 sabedorias. Uma coisa assim... deslumbrante também o jeito que ele explica as 5 sabedorias. Se vocês procurarem... Se vocês quiserem, eu posso mandar o link depois para vocês. Mas é uma forma muito linda de explicar as 5 sabedorias. Ele estava explicando a sabedoria da igualdade como sendo esse reconhecimento de do que nós verdadeiramente somos, né? União de espaço e consciência. Aí ele estava falando assim, a gente precisava... Ele fez uma prática assim. Pense em tudo que você acha que você é. Então, eu sou irmã,
eu sou farmacêutica, eu sou tradutora, eu sou professora do Einstein, eu sou tia dos meus sobrinhos, eu sou blá, 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 né? Aí depois a gente precisava pegar essas mesmas coisas todas e falar, eu não sou só isso, eu não sou só aquilo, não sou só aquilo, não, 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 não. E sabe que hora que eu falei assim, eu não sou irmã? Me deu uma alegria, uma liberdade, porque, no caso, o papel de irmã, para mim, significa muita responsabilidade, assim, né? Quando eu penso assim, eu não sou isso, me deu liberdade, né? De uma responsabilidade, assim, de uma responsabilidade. É muito interessante esse exercício, né? E um pouco é isso que o Lama está falando aqui, né? Da despessoalização, né? A gente se soltar das identidades. A gente vive falando isso, né? Não vive falando isso? Mas quando a gente traz para a experiência mesmo, de se declarar que você não é ninguém, ele fala assim, seria melhor a gente se declarar que não é ninguém. I am no one, ele falava, no one. Né? Assim eu posso ser qualquer coisa de uma forma muito melhor. Super bonito também o jeito que ele explica, né? Bem bonito. Mas é esse exercício que o Lama está propondo aqui, né? Então, a crença em uma identidade é super ilusória. Quando os meus alunos novos chegam e dizem, Lama, eu vou fazer o voto disso e daquilo, eu digo a eles, não faça voto algum. Às vezes eu não digo isso, mas eu nem ouço aquilo, porque aquilo não dura nem uma semana. Ninguém vai manter sua estabilidade, porque no passado pensavam assim ou assado. Ninguém vai manter sua estabilidade porque no passado pensava assim ou assado. Depois vai pensar de outro jeito. Eu não prendo ninguém por voto, para não colocar a pessoa nos infernos. Pois quando as pessoas não mantêm os votos, elas se culpam e sofrem. Também já vi outros mestres com visões muito parecidas. E por que ela vai para os infernos? Porque quando ela ouviu aquilo e aquilo fez muito sentido, significa que ela pegou sua lucidez e fez o voto. Ela pegou o melhor dela e fez o voto. Mas quando ela fez o voto, ela ficou atada. Como ela sinceramente fez o voto, ela se sente devedora. Ela construiu uma identidade que vai ficar devedora enquanto ela não cumprir aquilo. Enquanto ela não cumprir o voto, aquilo vai queimar para manter a pessoa no caminho, até ela cumprir. É mais ou menos assim. Eu prometi que iria cuidar da minha mãe adoeceu e eu não cuidei. E agora ela morreu. Toda vez que eu penso nisso, eu choro. E como que eu resolvi isso? E a mãe tá lá, iluminada já, mas nós estamos aqui presos em alguma coisa artificial. Isso é uma super compaixão, né? A gente precisava pegar isso como e transformar em autocompaixão também. A gente não ficar se prendendo, né? É bonito isso, que quando a gente faz um voto, a gente acredita naquilo, que nem quando a gente casa. Quando a gente casa, a gente tá fazendo um voto, não é? Quando eu me casei, eu tava fazendo um voto de viver pra sempre com meu marido, mas depois eu mudei. Eu sofri pra burro. Eu acho complicado essa coisa de fazer voto, né? Porque na hora que a gente faz o voto, a gente faz de verdade. Só que aí a mente nossa, kármica, esvoaça. Aquele voto não faz mais o menor sentido, né? Mas ainda assim a gente sofre. No caso do Dharma é muito diferente, né? Porque a gente, às vezes, algum ensinamento brilha pra gente, mas depois, e tá bom, depois quando a gente brilhou, a gente tirou o melhor daquilo e tudo mais. Mas daqui a pouco aquilo já não é o principal, tem outras coisas que brilham mais, assim a gente vai indo, né? É um caminho realmente, né? Mas aí se a gente se prende, tá perdido mesmo. Assim vamos ultrapassando a própria linguagem da pessoalidade. Não, peraí, acho que eu pulei um pedação aqui. Isso significa ultrapassar a linguagem da pessoalidade. Ao purificar a relação com o mestre, nós purificamos a nossa relação conosco. Nós não conseguimos nos olhar de forma mais elevada do que a gente olha os mestres. Então, melhor olhar os mestres da forma mais elevada. Em outras palavras, a mente de lucidez do mestre é a manifestação dos Budas. Ela não é a manifestação dele. Não são os obstáculos que ele manifesta. O que o mestre é, enquanto pessoa, não é o mestre. O que o mestre é, de fato, está além do que ele manifesta como pessoa. Ele é a inteligência que pertence aos Budas. Pertence a todos os mestres. É a inteligência mais ampla, que é a minha própria natureza. Eu e o mestre somos um. Essa é uma grande coisa para a gente entender, né, na relação do mestre de mestre e discípulo, né? Que os mestres, eventualmente, eles têm uma realização não completa, né? Ainda eles manifestam karmas. E uma vez eu estava conversando com o Lama Santi sobre isso, ele fala que os mestres também eles manifestam karma
na personalidade deles, né? Então, por exemplo, Lama Santen, ele é um mestre alegre, né? Ele fez o voto de ensinar o Dharma para os alunos dele sem sofrimento, ou com o menor sofrimento possível. Ele falava que quando ele tem que ensinar as 4 nobres verdades, ele sofre até chegar à 3ª nobre verdade. Eu falei, então, sabe essa prisão toda? Então, não tem, tá todo mundo livre, isso aqui. Aí ele começava a ficar feliz. Mas a 1ª nobre verdade ele tinha horror de ensinar, porque as pessoas ficavam sofrendo mesmo, né? E ele fez esse voto, porque ele karmicamente é uma pessoa alegre, né? Se ele fosse uma pessoa mais trancada, talvez ele atraísse alunos diferentes, que tivessem um karma diferente, né? Agora a gente tem karma de palhaço também, igual lama. Então a gente vai indo que nem mosquinha pra luz, assim, né? Mas então eles usam, se eles tiverem essa habilidade, eles usam o karma deles para atrair os alunos, né? Mas às vezes não só para atrair os alunos, às vezes para enfiar o pé na jaca, né? Às vezes acontece. Então, se a gente se vincula ao mestre pelas características pessoais, né, e perde essa conexão com o que ele representa de mais elevado, aí a gente pode acabar se afastando, né, do mestre por causa disso. Mas é um tema difícil esse de discutir, né, essa coisa dos mestres aí. Mas assim, vamos ultrapassando a própria linguagem da pessoalidade. Se nós ficarmos presos à linguagem da pessoalidade, nós temos a sensação de que temos que gerar uma aparência no mundo. E não é assim. A gente precisa entender que essa não é uma questão pessoal, pois as inteligências não são pessoais. Um modo de explicar isso é assim: o Buda não atinge a iluminação, senão porque ele chega a algum... Quê? O Buda não atinge a iluminação, senão porque ele chega a algum lugar. Muito esquisita essa frase. Mas o Buda não atinge a iluminação, ele não chega a algum lugar. Todos os seres têm a natureza de Buda. Mas a iluminação só é possível quando se chega a um certo lugar. Eu gosto dessa explicação, que é uma explicação com linguagem geográfica. Não é um certo lugar, né? Um certo lugar de mente, assim. É uma explicação com linguagem geográfica. Na verdade, não é uma explicação geográfica, porque não se trata de um lugar físico. Mas eu gosto dessa analogia de um lugar, porque ela escapa da noção de que a minha mente tem que ser diferente. De que eu vou transformando a minha mente, então alguma coisa acontece. Não é assim. A mente tem que estar em um lugar. Quando ela está em um lugar, ela vê a coisa como ela é, né? O que o Lama chama de posição de mente. A gente vai posicionar nossa mente, e conforme onde a gente se posiciona, então se a gente se posiciona numa bolha, a gente enxerga o samsara correspondente àquela bolha, né? Ué? Se a gente... Só um pouquinho, deixa eu soltar o compartilhamento só para ver uma coisa. Se não junta como se fosse porquê. Acho que esse se não junto é como se fosse porquê, o Vicente falou. Deixa eu ver essa frase de novo. O Buda não atinge a iluminação, senão porque ele chega a algum lugar. Não consigo entender essa frase, Vicente. O Buda não atinge a iluminação, senão porque ele chega a algum lugar. Numa bugada rápida aqui, eu vi que é como se fosse ao contrário, assim, com exceção mais do que, ou mais sim, ou mais também, ou pelo contrário. É meio complicado, assim. Agora resolveu tudo. Mas, ó, depois lendo para baixo, dá a impressão que é assim, ó. O Buda não atinge a iluminação. O que o Lô está querendo dizer é que a iluminação não é uma... o Buda atinge a iluminação porque ele chegou num lugar, né? A mente dele chegou nesse lugar, nessa posição. E a iluminação é como se fosse uma posição, não como se fosse um estado diferente, né? Essa é a visão que o Lô está querendo dar aqui, pelo que eu entendo. A frase eu continuo não entendendo, mas o sentido é esse aí que o Lama está querendo dizer, né? Está querendo dizer que a iluminação é uma posição de mente. Então, a mente tem que estar em algum lugar. Quando ela está em um lugar, ela vê a coisa como é. Então, quando ela diz, se a mente está num lugar, dentro de uma bolha, ela enxerga o samsara. Se ela está numa mandala, ela enxerga uma terra pura, né? Esse lugar se chama Vajrasana, o assento Vajra. O lugar de onde o Buda vê as coisas. Ali, ele é um Buda.
Então, bem legal essa visão Dzogchen, basicamente, né? Porque não é uma visão, é uma visão de descobrimento, como diz o Lama Wallace. Ele explica assim: tem caminhos de desenvolvimento, que você faz, rala, 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 e transforma sua mente na mente do Buda, ou tem o caminho do descobrimento, que você se livra das coisas, né? E assume esse lugar, de onde você vê a terra pura do Buda, né? Então, nossa mente está manifestando de modo completo os aspectos da mente primordial búdica. Não falta nada, pessoal, nada. Só que nós estamos olhando a partir de lugares com referenciais específicos, limitados, por sinal, né? Nem vou dizer lugar condicionado, para não diminuir. Estamos olhando segundo conteúdos específicos, né? Que tomamos por base para poder olhar. Por exemplo, nós estamos aqui no templo. A gente pensa, como é que está a limpeza desse templo? Aí o nosso olho muda, a gente começa a ver se tem teia de aranha, como está o chão, como está isso, como está aquilo. É outro olhar. E se a gente pensar, e as pinturas, como estão? É um outro olhar. Todos esses olhares são inteligências importantes, mas tem um olhar que está livre de qualquer condicionante. Esse olhar permite ver como os diferentes olhares surgem, como as diferentes realidades se montam. Então, o Buda representa esse olhar livre. Ele está em Vajrasana. Ele não tem conteúdo, ele não tem condicionante. Nesse sentido, ele se manifesta como um Buda. Ai, é tão lindo isso, né? Parece tão fácil, né? Daí a pessoa que fala, entendi! Puf! Né? Puta vida! É que a gente não... Por exemplo, se a gente é... sei lá, se a gente trabalha com pintura, aí chega no templo, só vê as pinturas, né? A gente fica com aquele olhar de pintor, assim, no templo. E a gente faz isso na vida. Só que a gente não tem com muita consciência disso. A gente não tem esse olhar que enxerga o olhar que surge, né? Quer dizer, a gente tem em algumas dimensões, assim, né? Mas o Buda tem completo, né? Todos os seres têm potencial de se manifestar também como Buda. Só que nós estamos super ocupados com coisas. Essas coisas nos ocuparam por tanto tempo que a gente perdeu a capacidade de voltar para esse lugar livre. Mas nós temos todo o potencial. Nós temos a lucidez a partir de condicionantes e o Buda tem a lucidez a partir da ausência de condicionantes. É isso. Quando nós olhamos a lucidez, a gente vê que a lucidez não é de uma pessoa e não de outra. Nós estamos acostumados a pegar as qualidades de cada um e dizer, essa pessoa é assim, aquela pessoa é assado. Isso é pessoalização das coisas. Mas esse lugar sem condicionantes não tem como pessoalizar. A natureza de Buda, que pode se colocar sob diferentes tipos de condicionantes, não são os condicionantes. Ela é a natureza livre. Essa natureza livre, a gente não consegue pessoalizar. E assim, a multiplicidade dos seres brota como manifestação dessa mesma mente lúcida, ampla, como oceano, como espaço. E o mestre, o Buda, e as múltiplas manifestações bodhisattvas têm o mesmo conteúdo que todos os seres, não importa o tamanho dos seres, incluindo as bactérias, vírus, todos os seres têm essa capacidade. Eu lembro do Lama Santen uma vez, que eu acho que era um retiro com a Lama Wallace, se não me engano, bem nos começos lá, em 2000 e pouco, que a Inês, ela ia fotografar o evento lá. Aí ela tava morrendo de medo. Ela falou, Lama, nunca fotografei sem apertar a máquina direito, botando a máquina direito, né? Aí o Lama começou a falar para ela, agora você vai acessar a inteligência do fotógrafo. Então você tem o direito de passar na frente de todas as pessoas, porque você está fazendo você está criando uma forma de imortalizar aquele evento. Então, você pode passar na frente, você pode se levantar, você pode se mover, você está livre para fazer isso. Então, em vez de ele, sei lá, que orientação dá, ele tentou transmitir para a Inês a mente do fotógrafo. Como é que a mente de um fotógrafo opera, né? Super legal isso, né? Super legal. Gê, Fala, Maria. eu acho que eu entendi aquela frase. Ai, fala, Ilô. Eu acho assim, o Buda não atingiria a iluminação se ele não chegasse a esse lugar. Isso. A essa posição de iluminação. Desse jeito. Ela tá estranha, mas eu acho que é isso que ela queria dizer. Isso mesmo. Eu não teria atingido a iluminação se a mente dele não tivesse chegado em algum lugar, né? É isso mesmo. É isso mesmo.
essa posição, né? É. Aí, agora ele tem falado em ampliar a visão, né? Nessa confusão sociopolítica nossa, né? Então ele tem falado em ampliar a visão, né? Ter referenciais cada vez mais amplos, né? Para a gente poder ir indo de costas, né? Para a mente do Buda, assim. Usar referenciais cada vez mais amplos. Isso é uma visão muito linda, né? E aí, por fim, assim, o ponto final seria a iluminação daí, né? Que é como se fosse livre de qualquer referencial, né? Podendo enxergar até os referenciais que os outros estão operando, assim. E é legal também a gente fazer esse esforço, né? De onde que essa pessoa está olhando para ver tal coisa, né? De que bolha que eu estou olhando quando eu vejo isso. Quando eu estou olhando da bolha, sei lá, da bolha da irmã responsável, eu me sinto de um jeito. Se eu estou olhando na bolha da irmã que está aí junto, só, né, na mesma vida, eu vejo de outro jeito, uma coisa mais ampla, né? É legal a gente vendo de que bolhas que a gente está olhando, de que posições que a gente está olhando, né? Muito bonito isso. A mente do Buda seria simplesmente essa condição de não ter do referencial mais amplo, né? Alguns seres operam dentro de um tipo de mundo, outros dentro de outro tipo de mundo. É natural, por exemplo, a gente pensar que há seres mais importantes e seres menos importantes. Mas, de modo geral, os seres não conseguem se manifestar no mundo do outro. Por exemplo, se a gente fosse viver pastando aqui, em volta de nós, teríamos dificuldade. Nós passaríamos por alguns problemas. A gente não tem esse corpo de vaca, né? Se a gente fosse viver como um peixe, a gente também não tem essa capacidade, mas a gente se acha superior. Nós vamos lá, pescamos peixe, comemos, pegamos a vaca, o boi, comemos. A gente se considera superior, mas a gente não faria as coisas que eles fazem. A gente vai lá e tira o mel das abelhas, mas não consegue voar e colher o mel das flores. A gente não consegue fazer isso. Então são inteligências específicas. Nós não somos mais inteligentes ou menos inteligentes. Nós temos inteligências específicas. O predador não é mais inteligente do que a presa. O predador opera com a mente do predador. A presa opera com a mente de presa. É uma coisa simples. De modo geral, o predador é dependente da presa. A presa desaparecendo, o predador se foi. Mas o predador, de modo geral, se considera mais importante. A gente precisava fazer isso que chegar em Brasília. Então, a gente entende que essas múltiplas mentes operam segundo universos específicos, condicionantes específicos, através de um processo de criatividade que é a originação dependente, aquilo tudo sustentado pela luminosidade da nossa própria mente. Dessa forma, a gente ultrapassa a linguagem da pessoalidade. Progressivamente, não vamos mais conseguir dizer isso aqui sou eu, essas qualidades são minhas, isso é o que me distingue dos outros. Não é, porque todos os outros, enfim, manifestam isso. A gente podia pensar que quando a gente faz alguma coisa, né, a gente está manifestando uma inteligência que está disponível, que qualquer outro poderia manifestar. Né? Porque o ponto de a gente despessoalizar é justamente para a gente abrir mão da fixação a esse eu, né? Que é o que nos impede de atingir iluminação, né? Cada vez que enquanto a gente estiver preso, fixado em alguma posição, a gente não vai conseguir ver as coisas de forma ampla, né? Então, se a gente despessoaliza, é uma boa coisa. No limite contrário, né, da pessoalização, o Dalai Lama tem um... Onde é que ele fala isso, hein? Em algum lugar o Dalai Lama falou e eu não consegui achar a referência original, assim, mas ele fala... Será que no... Eu acho que é no Além de Religião que ele fala. Que pessoas que alguém estudou, algum cientista estudou isso, que pessoas que falam muito repetidamente, assim, usa muito frequentemente os pronomes eu, meu, né? Eles adoecem mais, eles têm mais doenças cardíacas do que os outros. Então, esse é o extremo, né? O limite, o extremo oposto, assim, da pessoalização, né? Tomar tudo como pessoal, tanto as qualidades quanto as ofensas, né?
e daí se defende, e daí acumula, né? É o javali batendo no peito. Sou eu aqui, né? É o javali batendo no peito. Quanto menos a gente bater no peito, mais livre a gente tá de Sansara, né? Ô, Gê, não é Uma Ponte entre as Religiões? Uma ponte entre as religiões? É, aquele livro do Dalai Lama. Uma ponte? Eu não Não é conheço. Uma Ponte entre as Religiões? Como chama? De religião? Oi? Não. Beyond Religion. Não. Não? Não é porque eu não conheço, Dani. Pode ser que esse livro exista, mas essa citação não é desse livro, porque eu não conheço o livro. Mas eu acho que... Eu lembro de ter visto, ter procurado o estudo, alguma coisa assim. Não achei. É no Além da Religião. É, né? Uhum. Eu acho que é. Mas isso... Peraí. Uma ponte entre as religiões por uma verdadeira comunhão da fé. Nossa, eu não conheço esse livro, Dani. Então, eu li alguma coisa disso também. Deixa eu ver se é nesse. Acho que não é, Dan, porque eu não li esse livro e tenho essa citação na minha mente. Ah, então tá bom. Pode ser que ele tenha repetido, né? Ele repete às vezes os conceitos, assim, né? Ah, mas eu vou olhar esse livro aí depois, de qualquer jeito. Mas, de qualquer forma, é isso, né? E é uma coisa que é prática, assim, a gente notar o quanto que a gente se apropria de uma forma pessoalizada, né? Das coisas, do que acontece com a gente, assim. Dos defeitos, porque as inteligências mais burras, né? Também são inteligências que a gente manifesta, né? Então, também é o princípio do Lama falar que a gente também está perdoado, né? Porque a gente está manifestando essas inteligências, né? Algumas inteligentes mesmo, outras meio burras, né? Mas é uma coisa bem prática que a gente poderia observar. Aí o 14º conselho. Antes da gente passar para o 14, assim, uma coisa bem simples, uma observação que eu acho que vale a pena, é assim, o quanto tudo fica muito leve se a gente conseguir despessoalizar. Tudo. Tudo. As identidades. Muito leve. Se você der um passo, se conseguir em qualquer situação que você está pessoalizando, seja uma situação pesada ou nem muito pesada, em qualquer situação, né, de identidade, ou mesmo aquilo que está te incomodando, se você der um passinho para trás e falar, sabe, se desidentificar, despessoalizar, né, conseguir, né, dar esse passinho para trás, nossa, ajuda muito, né? Eu acho que esse conselho é muito, muito prático, realmente. Muito fácil de enxergar quando a gente está fazendo isso, né? Eu acho também. Mas às vezes a gente precisa de uma... Tipo, essa coisa, esse exercício que o Tenzin Wangyal fez nesse negócio, nesse ensinamento dele. Eu não sou tal coisa. Ai, isso fez tanta diferença. Às vezes a gente precisa dar uma chocada, né? Para poder se ligar do que tá rolando. Bueno, 14º. Tome refúgio na natureza primordial. Tenha clareza que o Sansara e o Nirvana são inseparáveis. Siga a instrução do mestre Dogen do Zen. Suba sobre os ombros do seu mestre e ultrapasse-os. Compreenda. A iluminação é completa, mas aumenta sempre. Agora, essas são várias coisas, né? É uma enganação. Isso aqui não é um conselho só, né? São vários. Mas vamos ver. Como é que se ultrapassa o mestre? Entendendo essa outra explicação do mestre Dogen que diz a iluminação é completa, mas aumenta sempre. Subir sobre os ombros do mestre é ir mais alto que o mestre. E como ir mais alto que o mestre se o mestre já entendeu tudo? Mais alto significa alcançar outras configurações de mundo, diferentes das configurações que o mestre alcançou. Porque pela motivação bodhicitta, agora podemos olhar outros universos que o mestre não chegou a olhar. Então se diz, a iluminação é completa, mas aumenta sempre. Que é uma coisa contraditória do Zen, um koan. Como é que a iluminação é completa, mas aumenta? Se ela está completa, não deveria aumentar, mas ela aumenta. Isso significa que ainda que a iluminação do Buda seja completa, sempre há um meio de ampliar os ensinamentos. O Buda deu 84 mil ensinamentos. Ele podia ter dado 10 mil, mas ele mesmo foi ampliando, foi 84 mil.
Depois dele surgiram mais 2.400.000 ensinamentos de outros grandes mestres com realização semelhante. Isso significa que aquele mesmo código de clareza começa a entrar em outras especificações. Nesse sentido, no sentido dos meios hábeis, a iluminação aumenta sempre. A gente está vendo agora esses mestres usando rede social, né? E dando o Dzonsa, criando um código para uso de rede social. É outra coisa. Como é que faz para um mestre... E agora esse desafio todo que a gente está tendo no mundo agora? Desse sofrimento maluco da ordem de poder tá tão enlouquecida, né? Como é que os mestres vão lidar com isso? Então, quando a gente vê... Não sei se vocês chegaram a ver, se não viram, vejam a palestra do Lama Santen, a palestra de Ano Novo do Lama Santen. Impressionante, né, as coisas ele fala. Lidar com a mudança climática. Como é que os mestres vão, né, achar meio hábil para conversar com a gente sobre isso? Então, o que o Buda faria nesse momento aqui, né? Mas, pessoal, o que ele faria? Ele ia criar um grupo de WhatsApp para conversar com a gente. O que ele faria, né? O que esses mestres estão fazendo aí, né? Então, assim, a gente precisa dessas atualizações, né? De jeito nenhum significa que os sutras não eram suficientes, né, para nos levar à iluminação. Com certeza eram, mas são suficientes, né? Mas quando a gente lê, cada vez que um mestre comenta um sutra, cada vez que um mestre faz um comentário de um ensinamento raiz, aquilo é a iluminação crescendo. Porque o Lama pega aquele texto que a gente não entende nada, a gente olha aquelas linhas lá, aí é português, mas eu não tenho ideia do que está escrito aqui, né? E aquilo lá, e o mestre pega e abre, aí a gente fala, então é isso, a iluminação se expandindo, né? Então é nesse sentido, de ultrapassar o mestre. Não tem outro jeito de ultrapassar o mestre, não é em profundidade, né? É em amplidão, assim, em abertura, né? A iluminação completa é o refúgio na natureza livre da mente, a mãe Dharmata. A chave para isso, como diz do John Limpa, é a gente ter clareza de que Sansara e Nirvana são inseparáveis, ou seja, aí vem os 4 selos, né? Então, ver o Sansara e o Nirvana como inseparáveis equivale ao primeiro selo aqui, ó. Não, primeiro selo não, os 4 selos, na verdade. Mas Sansara como sendo as aparências, né? E o Nirvana como sendo a vacuidade. Eles são inseparáveis. Um é manifestação, só existe porque o outro existe, né? Então, dê as aparências o selo da vacuidade. A gente deveria olhar para tudo e reconhecer a originação dependente, como a gente viu nos outros conselhos lá. No primeiro ou segundo conselho primeiro e segundo conselho do Lama saída já era isso, né? Acho que o primeiro mesmo. A profunda compreensão e a observação da originação dependente e luminosidade. Então, a gente deveria fazer isso para todas as aparências. Dar o selo da vacuidade é isso. Mais ou menos... Eu não estou compartilhando, né? Desculpa aí. Eu vou compartilhar. Mas dar o selo da vacuidade é olhar para a aparência, pá, vacuidade. É meio isso mesmo, né? E carimbando, vacuidade, vazio. Né? Tudo que a gente está vendo, todas as aparências. E aparências não são só imagens visuais. A gente pode ficar com essa noção desse termo, né? Mas a gente cansou de ver nos ensinamentos do Alan Wallace, do John Limpa e tudo mais, sobre quando ele fala de aparências, é tudo que aparece para a nossa consciência. Então são imagens, sons, pensamentos, emoções, tudo, todos os fenômenos, tudo que surge para a nossa mente, né? Tudo vazio, tudo dependente das nossas próprias estruturas. A começar pelos sentidos físicos, né? A gente só vê o que pode ser visto, dizia o Lama Santen, que eu demorei para entender isso aí. A gente só vê o que pode ser visto. O nosso olho, o nosso aparelho de sentidos, ele limita a nossa percepção da realidade. A gente pode achar que amplia, mas ela limita. A gente não consegue perceber aparências que não seja pelos sentidos físicos. É maluco a gente dizer isso, mas e se existir uma outra forma de apreender as aparências? E que não sejam 5 sentidos físicos, né? Então, os sentidos físicos, eles limitam. Então, já começa daí. A gente só percebe o mundo na dependência dos nossos sentidos, no começo. Depois tem toda
toda a significação que a gente dá para as coisas, né? Tudo que coemerge com a gente. Então, isso mostra, é isso que é o selo da vacuidade. As coisas são coemergentes. Aí, dê a vacuidade o selo da aparência, porque a gente pode achar que a vacuidade também é um nada. Também não é, a vacuidade se manifesta, né? Veja que da mente livre brotam as aparências. Brota o barro, brota tijolo, brota a parede, brota templo, tudo vazio. Eu produzo isso tudo e parece que isso fica sólido. Mas fica mágico operando. Veja, todas as aparências são assim. Quando você vê todas as aparências assim, isso é o selo da vacuidade. Então, a gente vê que aparência e vacuidade são inseparáveis. Esse é o terceiro selo. Veja que aparência e vacuidade são inseparáveis, são a mesma coisa. Né? As coisas aparecem e desaparecem porque são vazias. Se não fossem vazias, elas ficavam sempre. Né? Quarto selo. Quando conseguimos ver isso, isso é chamado de êxtase. A grande bem-aventurança. Uau! Quebrou a caverna das aparências. Ai, gente, desculpa, eu não estou compartilhando, né? Vou ler de novo. Os 4 selos, só para ficar selado. Primeiro selo, dê as aparências o selo da vacuidade. Segundo selo, dê a vacuidade o selo da aparência. Aqui parece mais difícil pra gente, porque a gente não tem a realização da vacuidade, né? O primeiro selo ainda dá mais... Mas só pra gente não se enganar de que quando a gente tiver a realização da vacuidade, a gente vai achar alguma coisa que é diferente das aparências. Não vai, né? Só vai ver a vacuidade nas aparências. Então, dê a vacuidade o selo da aparência. Veja que da mente livre brotam as aparências. Brota o barro, brota tijolo, brota parede, brota templo. Tudo vazio. Eu produzo isso tudo e parece que isso fica mais sólido. Mas fica mágico, operando. Veja. Todas as aparências são assim. Quando você vê todas as aparências assim, isso é o selo da vacuidade. Então, a gente vê que aparência e vacuidade são inseparáveis. Esse é o terceiro selo. Veja que aparência e vacuidade são inseparáveis. Quarto selo, quando conseguimos ver isso é chamado de êxtase, da grande bem-aventurança. Uau! Quebrou a caverna das aparências. Liberação completa, né? A gente não está mais presa nas aparências. Agora veja, essa grande bem-aventurança só surge porque você tem a capacidade de olhar para as coisas livre dos referenciais que fazem os tijolos aparecerem, as paredes aparecerem, o templo aparecer. Não é que a gente vai olhar para o templo assim e vai falar, templo nada, aqui não tem nada. Lógico que tem, surge o templo. Né? Mas surge da onde? Da onde surge o templo? O Lama vive brincando com a história do templo, porque é muito legal quando a gente está no templo, inclusive, né? Ele fala assim, olha, eu não fui lá na casa de material de construção e pedi tijolo para fazer templo. Eu pedi tijolo. Quem constrói tijolo também não vai pensar que vai desse barro aqui, eu quero um barro para construir um tijolo, de construir templo. Também não é. Mas aí junta tudo, daqui a pouco, puf, parece o templo. Gente, uma vez eu tive uma experiência tão engraçada. Um tempo atrás eu fazia aula de cerâmica, né? Não era com a Jane, era 1000 anos antes de eu conhecer a Jane. E aí eu tinha decidido fazer uma coisa, que foi surgir na hora também, a ideia, né? Mas de uma mulher, eu queria fazer uma máscara, tipo uma máscara de uma mulher com um homem beijando, assim, a mulher na bochecha, né? De lado. Então, era um homem, minha ideia era fazer um homem de perfil, uma mulher de frente, assim. E eu tava lá mexendo na argila. Daqui a pouco, apareceu a cara da mulher na argila. Aí eu já tinha a sensação que eu tava passando maquiagem na mulher. É quase que eu tivesse pedido, dá licença pra eu passar a mão no teu rosto, assim. Foi uma experiência tão louca, de luminosidade. Muito incrível. Teve uma hora que aquilo aconteceu. Bom, surgiu a mulher ali, né? Depois uma moça que trabalhava aqui espatifou a mulher em 4.900 pedaços. A minha mulher, com um homem beijando. Assim. Ficou super bonito aquele negócio. Aí você trabalhou a vacuidade, né, Gê? Aí eu vi que era completamente vazio. Quase que a sorte daquela mulher que eu já era bem praticante, porque senão ela tinha tinha criado problemas para ela mesmo. Ela derrubou no chão, assim, não teve nem como consertar. Mas aquela experiência de ter surgido a mulher de repente, assim, sabe? Puta, foi tão engraçado. E é isso, né? Surgiu na minha mente, assim, né? Enxerguei a mulher. É um barato isso. Agora, pensar que a gente se enrola, né? O que a gente se enrosca por causa desse mesmo fenômeno da luminosidade, né? Ah, Jesus! Então vamos.
Então, agora veja, essa grande bem-aventurança só surge porque você tem a capacidade de olhar para as coisas livre dos referenciais que fazem os tijolos aparecerem, as paredes aparecerem, o templo aparecer. Se você não estiver olhando com esse referencial, você vê o templo. Não vê a vacuidade do templo, nem vê a vacuidade das paredes. Você não está conseguindo ver magia nenhuma. Para ver essa vacuidade daquilo, para ver a vacuidade daquilo, temos que estar livres desses referenciais. Essa natureza lúcida de olho aberto, livre de referenciais, é Kadag, ou clara luz, porque ela é viva e constrói. Pode ser vista como em separatividade de Kadag e Lundrup. Lundrup é o surgimento espontâneo, né? E a clara luz é a própria luminosidade, né? Pode ser vista como em separatividade de Kadag e Lundrup. Ela é espontânea, ela não tem uma base que então resulte nela, ela simplesmente se manifesta. Ela manifesta o tijolo, parede, templo, pura luminosidade. A luminosidade cria e sustenta. Isso nós vamos chamar de mãe Dharmata, o Dharmakaya, o aspecto livre da mente. O que nós somos e continuamos sendo, mesmo quando estamos enganados. O Lama fala que a gente não tem como se perder, né? A gente é que acha que se perde, mas não tem como se perder. A gente continua sendo Dharmakaya, mesmo enganados. Os infernos são isso, nada além disso, pura luminosidade dos infernos, algo ilusório. Senão a gente não poderia escapar dos infernos. Então, como é que a nossa mente luminosa continua construindo de barro para tijolo, tijolo para parede para templo, e templo para redes e templo, de redes e templo para redes galácticas e templos e assim por diante? Seguimos expandindo tudo. E os seres lúcidos vão ter que ir atrás apontando a vacuidade de cada coisa que uma nova turma vai criando. Muitos criando e poucos mestres atrás apontando a vacuidade de tudo. Então, esses poucos mestres apontando a vacuidade de tudo estão com os pés nos ombros dos seus mestres, vendo as novas coisas que estão aparecendo, que a galera está criando, né? E que precisam ser integradas. Por isso a iluminação aumenta sempre. Então, é isso que significa. Suba nos ombros do seu mestre e veja adiante. Se você pegar o que o mestre ensinou, explicar o que o mestre ensinou, está bem, você é um bom aluno, mas você não tem muita compaixão. Se quiser copiar o mestre, copie a compaixão do mestre. Copie o fato de que o budismo vai respondendo às loucuras locais em cada lugar. Veja que os mestres fizeram o que os alunos do Buda fizeram. Foram para vários locais e por isso surgiram budistas de preto, vermelho, roxo, gente de todas as cores, gente religiosa, não religiosa, yogis, surgiu de tudo. Os lugares em que nós estamos foram povoados por construções artificiais. E naqueles lugares, só nós conseguimos entrar. Nós temos uma missão, alguma coisa para fazer ali. Nosso vizinho não consegue entrar, nosso mestre não tem capacidade de entrar ali, porque ele não tem a conexão kármica. Então, vamos aproveitar essa vida e não perder tempo. Uma vez o Lama Santen falou isso num retiro e todo mundo tremeu. Ele falava assim, tem pessoas que não vão se conectar com o Lama Santen, nem com o Dalai Lama, nem com ninguém, nenhum mestre, mas se conecta com a gente, né? Então, é como se nessas conexões a gente tivesse uma responsabilidade, né? De propagar o Dharma do jeito que der, né? Sem essa palavra, sem a palavra Buda, então, manifestar a sabedoria do mestre nas conexões kármicas com seres que não se conectariam com mais ninguém, né? Então, essa é a compaixão que o Lama tá falando, né? Vocês olhem, nós não vamos construir uma realidade e nos fixar em algo. Nós estamos vendo como a coisa é, e por isso precisamos dos 6 selos. Cele as aparências com a vacuidade. Cele a vacuidade com as aparências. Cele aparência e vacuidade como inseparáveis. Cele essa inseparatividade como grande bem-aventurança. Cele essa grande bem-aventurança como ausência de referenciais. E cele a ausência de referenciais, ausência de conteúdos enganosos, como a clareza de sua mente. Depois que a gente expande, a gente não volta a se prender, né? A gente continua livre. Selem a clareza das coisas, pessoal. Agora vamos usar a linguagem de Nagarjuna. Se não selarmos, vamos nos prender às aparências e vamos girar de um lado para o outro. Estaremos perdidos. Melhor selar.
Selar significa assim. Se entendeu, não perca. É verdade, eu não falo isso. Se você selar assim, você não esquece mais. Você vê 500 vezes que aquilo é vazio. E você não, tenta não esquecer daquilo, né? Toda vez que você olhar, tá o selão lá, vazio, né? Então, se entendeu, não perca. Não seja trouxa. Mas isso não significa não namore mais. Não é isso. Viu, pessoal? Não é isso. Não namore mais. Significa, do lugar que você está, trate de clarificar tudo. Não se trata do caminho Shravaka. Trata-se de não meditação. É a clareza daquilo. Não é o caminho do Hinayana, né? É o contrário, é o caminho da não meditação, do Dzogchen. É a clareza daquilo. De qualquer lugar em que você estiver, cele as aparências com vacuidade. Se ficou alguma dúvida, olhe os 8 pontos do Prajnaparamita e veja a bolha. Veja a construção. Contemple a originação dependente. Juntamos isso com aquilo e vemos muito mais do que isso e aquilo. Vemos né? Pegue as fotografias antigas de todas as namorados. Essa aqui eu achava completamente maravilhosa. Essa outra também, completamente maravilhosa. Como é que o olho muda? Essa godinha aqui eu achava o máximo. Essa magrela também. Nessa foto, eu formado e muito feliz. Como é que pode? Que incrível! E eu mandei para todos os amigos. Tomara que ninguém coloque no Facebook. Nós vamos olhando assim. Vendo a vacuidade daquilo, mas a vacuidade só pode ser compreendida quando a gente vê o aspecto livre da mente construindo aquilo. Em resumo, nós somos fake. Ainda que a gente pense que não é, a gente é fake. Os que acham que não são, é só aguardar mais um pouco. Puta vida, esse lama, nossa, é incrível. Então, é isso, né? Só isso. Nesses 14 conselhos estão o Dharma inteiro. Mas vocês viram que ele começou e terminou do mesmo jeito, assim, né? Como se ele fizesse justo o que ele fala sobre os ensinamentos, né? Que a gente vai começar de um ponto e chegar no mesmo ponto. Apesar que ele já começou do fundão, né? Já começou Prajnaparamita, né? Mas vamos dar uma olhada nos títulos dos 14 conselhos, só pra gente tentar dar uma arredondada, assim. Então, o primeiro conselho era... Deixa eu projetar pra vocês. Eu esqueço essa coisa de projetar, até porque eu tenho o texto na minha frente, né? Precisava esconder o texto de mim mesmo para... Então, aprofunde sempre a compreensão e a observação da originação dependente e luminosidade. Faça isso harmonizado ao Prajnaparamita. Medite em meio à natureza. Eu estou muito afim, eu estou muito dedicada a fazer isso. A me tirar na natureza. Assim. Segundo, gera a energia de Bodhicitta e reconheça a linhagem e presença dos mestres. Estabeleça Bodhicitta e devoção enquanto eixo claro e lung. Faixa 4. Esse segundo tem a ver com o 13º também, né? Da não pessoalização. Assim. A gente continua... procura manifestar a energia da linhagem, dos mestres, né? Não a nossa energia. Pacifique as relações em todas as direções. Pratique Metabhavana. Não gere confusão. Pelo menos não atira lodo na cara um do outro. Não deveria. Desenvolva capacidade de efetivamente ajudar os outros seres. Reduza suas necessidades financeiras e materiais. Pra gente não ficar se enroscando no samsara, né? Aprenda a preservar a saúde e evitar doenças em si e nos outros. Reduza a dependência da mente, energia e corpo com respeito a relações kármicas, pessoas, lugares, propriedades, situações. Como se esses 3 aqui fossem o 7 e o 8º também, não. Quando ele vai falar da transmigração, né? Esses 3 aqui, ó, reduza suas necessidades, o 5, 6 e o 7, fosse pra gente ir se desocupando do samsara, né? Pra gente não ficar tendo que gastar energia com o samsara, que não vai levar a gente pra lugar nenhum. Mantenha uma prática formal regular durante a qual as bênçãos possam descer sobre você e você possa também irradiar bênçãos. Mantenha a mente livre e lúcida onde estiver. Mantenha a prática da não meditação dia e noite onde estiver. A não meditação é só a gente sustentar a visão, né? Essa é a prática da não meditação. Quer dizer, porque a gente não deve meditar.
Significa que a gente deve sustentar a visão da vacuidade, da luminosidade, da união das duas coisas, né? O tempo todo assim. Entenda em sua vida os ensinamentos fundamentais. Entenda em sua vida os ensinamentos fundamentais como as 4 nobres verdades, nobre caminho de 8 passos e Prajnaparamita, né? De voltar para os ensinamentos originais do Buda. Assim. 11º, evite ficar transmigrando. Transmigrar é isso, indo de um lado para o outro do samsara, gastando tempo, gastando energia, se atrapalhando criando confusão, né? Evite transmigrar. Se for para fazer alguma mudança muito grande na vida, que seja para que o Dharma, para que a gente possa se dedicar mais à prática. Aí deve ser uma mudança boa, assim. Mas transmigrar de um lado para o outro só para continuar no samsara do mesmo jeito, ser melhorzinho um pouquinho, vale a pena. A menos que seja uma coisa tóxica, né, pra gente, pra nossa prática, inclusive. Leia histórias de vida de diferentes mestres, trazendo a sua mente fundamental com as mandalas, paisagens e bolhas por onde eles passaram. A gente vai se inspirando, assim, nessas histórias. Ultrapasse a linguagem da pessoalidade. Guru Yoga absoluto. Entenda a inteligência, a energia e a forma búdica se manifestando em todas as direções, em todos os seres. O mestre é apenas uma dessas emanações búdicas, idênticas demais. Veja isso, você também é isso. Tome refúgio na natureza primordial. Tenha clareza que o samsara e o nirvana são inseparáveis. Siga a instrução do mestre Dogen do Zen. Suba sobre os ombros de seu mestre e ultrapasse-o. Compreenda, a iluminação é completa, mas aumenta sempre. Então é isso, amores. Os 14 conselhos são só isso. Assim. Agora, eu acho que no retiro de verão, agora, né, que eu não lembro quando começa, mas é já já. Eu acho que é na semana anterior do carnaval, se eu não me engano. Mas o Lama vai fazer o caminho todo de novo. Ele sempre faz isso, né, nos retiros de verão e de inverno, né? Ele pega tudo, desde motivação até o fim. Então, é uma boa base para a gente assistir e depois olhar de novo os 14 conselhos, porque daí vai ficar bem mais profundo, assim, pra gente, né? Então, essa sugestão pra gente seguir Mas esses nossos encontros na sexta-feira acabam aqui, por enquanto, né? A gente... o Murilo falou, tudo... 21 de março, Vicente. Vicente falou que o retiro de verão começa 21 de março. Nossa, que tarde. Será? Não é de fevereiro? É de fevereiro. É 21 de fevereiro. Pô, na semana do carnaval, então. Vai pegar a semana do carnaval. Então, uma boa coisa, né? Mas a gente... Esse dia da sexta-feira eu vou ficar ocupada, não consigo mais fazer esses encontros. Então, a gente segue estudando, né, os retiros. Eu acho que o retiro de verão vai ser super importante a gente seguir. E a gente pode continuar se comunicando, né? Se surgir alguma questão que vocês acham que vale a pena discutir, a gente pode... Eu posso... Se vocês quiserem, se vocês quiserem me mandar, eu posso daí compartilhar com o grupo. É uma forma de a gente seguir junto aqui, né? E outra forma também, pessoal, é assim, quarta-feira a gente está estudando no SEB aqui em São Paulo às 4 incomensuráveis. Ó, já estava ampliando. Já ia falar às 8 incomensuráveis. As 4 qualidades incomensuráveis, né? E a gente não está transmitindo... as 4 incomensuráveis. É lindo, né? Com esse livro. Ficou lindo. E a gente não está transmitindo, mas a gente está gravando. E eu estou subindo no SoundCloud. Então, eu vou passar o link para vocês. Lindo. Lindo. Esse livro já começa... A introdução já faz umas 3 semanas que está na introdução. Assim. A introdução já é Prajnaparamita na veia. Assim, impressionante. Já começa lá em cima, assim, né? Então é isso, amores. Agora a gente faz a dedicação. E como é aniversário do Lama Santem, né? A gente faz a prece de longa vida ao Lama Santem 7 vezes, em vez de 3. Eu vou abrir aqui essa Dana. Lá na dedicação. Então, vamos lá, chuchus. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos.
que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam na nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Prece longa vida ao Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Garirawe kore jinkan supanda dewa malu chun ene chere ziguan Tenzin Gyatsoi, jape kauje bardo tenjurchi. Garirawe kore jinkan supanda dewa malu chun ene chere ziguan Tenzin Gyatsoi, jape kauje bardo tenjurchi. Prece longa vida ao Yangtze de Shagdutu Rinpoche. Padmasambhava, que alcançou o Kaya da imortalidade por meio do conhecimento, do amor e do poder da Assembleia Infinita das Três Raízes. Que a emanação suprema do poderoso Senhor da Dança tenha uma vida estável e leve suas atividades iluminadas à perfeita consumação. Chime kune pema sambhava tsa sura janchen tse no pai. Gaji wanchu chogi trupe kuku tse tenchin zentrin tarchin shou. Chime kune pema sambhava tsa sura janchen tse no pai. Gaji wanchu chogi trupe kuku tse tenchin zentrin tarchin shou. Então a gente faz 7 vezes a prece ao Lama Sapi. Uma em português, 5 em tibetano e o último em português de novo. Você recebeu sua herança, as bênçãos e a intenção iluminada da linhagem suprema. Você cuida de mim e de outros amorosamente nesses tempos de degenerescência. Lama de grande bondade, possa você usufruir de uma longa vida e que as aspirações esplêndidas que você tem em mente possam ser realizadas. Donju gompe jin la pa po toda sonye dro tse wei je sung e drin chen la me ku tse ta teine me jun tu che je do yon dro shu. Donju gompe jin la pa po toda sonye dro tse wei je sung drin chen la me ku tse ta teine me jun tu che je do yon dro shu. Donju gompe jin la pa po toda sonye dro tse wei je sung e drin chen la me ku tse ta teine me jun tu che je do yon dro shu. Donju gompe jin la pa po toda sonye dro tse wei je sung e chen la me ku tse ta teine me jun tu che je do yon dro shu. Donju gompe jin la pa po toda sonye dro tse wei je sung
Chen la me kutse ta tene me junto che je doyandro shou. Você recebeu a sua herança, as bênçãos da intenção iluminada da linhagem suprema. Você cuida de mim e de outros amorosamente nesses tempos de degenerescência. Lama de grande bondade, possa você usufruir de uma longa vida e que as aspirações esplêndidas que você tem em mente possam ser realizadas. Antes da gente encerrar e fazer a última prece, talvez a gente, uns minutinhos, possa refletir sobre o que o Lama Santen representou e representa na nossa vida. O que aconteceu na nossa vida, na vida das pessoas que a gente conhece. Conhecer o papel que o Lama teve na vida da gente. E aqui em silêncio, com a gente mesmo, renovar o nosso voto. Aquele voto livre que o Lama Santen ensina, né? Mas o nosso voto de seguir praticando, que é a forma mais direita de a gente retribuir a bondade do Mestre. É renovar o voto de seguir o caminho. Então a gente faz a última prece. Que a grande tradição da Bhakti Shantirakshita, do Mestre Padmasambhava e do Rei Trisondeuti possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Quem Lobcho Sum Rin Luche Zanlin Sa Sum Cha Parpel Drojo Cho Sum Namada Midrau do Sum Gele Show. Muito obrigada, viu, Gê? Obrigada por mais esse estudo, mais essa oportunidade, viu? De estar junto aqui com vocês, viu? Muito obrigada, viu? Delícia! Obrigada, querida. Obrigada. Lindeza, Gê, gratidão. Obrigada. Tá, gente? Tchau, tchau. Muito obrigado, Jane. Foi maravilhoso. Obrigado para Obrigado, Jane. Obrigado a todo mundo. Obrigado.